Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do KionCast. E o papo de hoje é biotipo corporal. Será que existe uma diferença muito grande entre os biotipos? Vamos quebrar alguns mitos aqui e vamos discorrer sobre esse assunto. Estou aqui com o Caio e com a Nath pra gente falar um pouquinho sobre isso. Bora lá, pessoal. Bora lá. Então, vamos só deixar claro que biotipo, tá? Pra quem nunca ouviu esse termo, é o mesmo que formato corporal, tá? E vamos também já deixar claro que a gente vai falar aqui que existem 3 biotipos, né? Pela literatura, se você pesquisar biotipos corporais, vão aparecer 3 tipos de biotipos. A gente vai discorrer cada um deles, vai te apresentar até um teste para você se identificar, saber qual biotipo é o seu. E também a gente gostaria de deixar claro que o biotipo, para ficar mais fácil na sua cabeça de imaginar o que é isso, você vai imaginar o seguinte: formas geométricas. Então, cada biotipo vai corresponder a uma forma geométrica. A gente tem ali o circular, o redondo, né? A gente tem o quadrado, a gente tem o triângulo, a gente tem o triângulo invertido, a gente tem o retangular. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, você vai conseguir se identificar, tá legal? Já vai dando um like aí, se inscreve no canal, tá? Isso é muito importante, se inscreve. O nosso canal é o KionCast, ok? Tem o Caio Senhoretti, mas tem o KionCast, que é esse canal de podcast. Se inscreve nele lá pra você não perder nenhum episódio. Boa, e já deixa 5 estrelinhas se você está ouvindo a gente no Spotify, tá bom? Vamos lá. Bom, pra começar, eu acho que assim, quais são os biotipos que existem aí, se a gente for, se a gente põe no Google, assim, quais são os principais que aparecem ali? Existe mais desses principais, né? Ou não? Como é que é? Bom, existem 3, como eu disse, né? É o ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo, tá? Vamos pegar numa escadinha pra ficar fácil. Eu sempre penso numa escadinha. E vou começar pelo ectomorfo, tá? Então, assim, o ectomorfo é o perfil mais slim. Geralmente, se a gente for já comparar com uma forma geométrica, é o perfil retangular. Geralmente, é uma pessoa mais longilínea. Uma pessoa que tem os ombros na mesma largura do quadril, mas é uma pessoa mais alta. Uma pessoa mais alta que tem dificuldade de ganhar massa muscular, dificuldade de engordar e tem facilidade em emagrecer, tá? Geralmente é esse. Ou seja, tem um membro também comprido. Né? Aquela pessoa de braços longos, pernas longas, mas já dou um spoiler pra vocês dizendo que essas são as características de 100% uma pessoa ectomorfa. E geralmente as pessoas não são 100% Elas podem ter 80% de uma característica, 20% de uma outra característica, tá? Então assim, o ectomorfo é esse cara. O segundo tipo de cara, a gente subir na escadinha, é o mesomorfo. Então, digamos que é uma estrutura um pouco mais robusta. Ela é uma pessoa que tem facilidade para ganhar massa muscular. Ela tem facilidade também em perder gordura. É o perfil perfeito. É o perfil da genética boa, entre aspas. O abençoado, né? O abençoado pela genética. Esse é o mesomorfo. É a pessoa que, mesmo com pouca dedicação, ela consegue um mesmo resultado, por exemplo, que uma pessoa de outros perfis com muita dedicação. É aquela pessoa que não precisa de muito esforço para estar bem fisicamente, né? Então, realmente é uma pessoa abençoada pela genética. E se a gente for pegar aqui e colocar em termos de forma geométrica, tem uma diferença de homem para mulher aqui. Porque assim, o corpo, esteticamente falando, né? O corpo de um homem, digamos, com os padrões estéticos desejados e estrutura desejada, ele tem um formato de triângulo invertido. É aquele cara com um tronco em forma de V, né? Aquele cara com o ombro largo, a cintura fina, e não quer dizer que tem a perna fina, mas ele pode ter a perna definida, a perna forte, mas ele tem uma estrutura de tronco largo, cintura fina, membros mais finos. É um cara que realmente tá bem definido, composição corporal bem ajustada, aquele cara que tem o peitoral grande, dorsal grande, cintura fininha, abdômen definido. É aquele padrão de corpo que geralmente a maioria dos homens querem alcançar. E em relação à mulher, é o contrário. A mulher, ela é em formato de triângulo normal, né? O homem triângulo invertido, a mulher é um triângulo normal, né? Então, o que é um triângulo normal? Aquele superior, aquele membro, aquele tronco mais estreito, aquele tronco mais delicado, ombro mais
o ombro um pouco mais, eu ia falar fino, mas é mais estreito. Sim. O ombro estreito, mais estreito do que o quadril. Ela tem um quadril naturalmente maior. Com a cintura mais afinada. Isso, e a cintura mais fina que o quadril. Então, então a cintura mais fina que o quadril e o ombro é na mesma largura da cintura ou até mais estreito ainda. E quando eu falo quadril largo, não é quadril gordo, né? É geralmente aquela mulher com uma bunda bonita. Aquela mulher, naturalmente, ela tem uma bunda bonita. E geralmente, né? Esse padrão, digamos, estético é o que a maioria das mulheres buscam, tá? Almejam. E tem um terceiro, né? Esse terceiro é o endomorfo. É aquela pessoa grande. Ou aquele cara da academia que ficou muito grande porque ele tem facilidade pra isso. Ou aquela pessoa que ela é naturalmente larga, é o perfil mais quadrado, mais Bob Esponja, né? Uma pessoa mais forda. Geralmente quando a pessoa fica forte, ela fica forda, né? Fica forte e gorda. É aquela pessoa um pouco mais... Mas assim, existem endomorfos que não são fortes, que são realmente fortes. Mas o ponto é... Geralmente tem a largura dos ombros na mesma proporção da largura do quadril, tá? E cintura. E são pessoas que têm facilidade em engordar, tá? E ganhar massa muscular e dificuldade em perder gordura, tá? Então, assim, essa é uma visão geral dos três tipos, tá bom? E uma dúvida que surge muito, tem uma diferença entre esses biotipos, mas dá pra mudar, por exemplo, eu sou totalmente um biotipo, eu consigo mudar pro outro... Ou não tem como essa mudança, né? Por exemplo, tem um que se destaca mais, apesar da gente ter um pouquinho de cada. Sim. Mas dá pra gente mudar isso? Dá pra mudar. Porém, assim, de 3 fatores que a gente consegue mudar no nosso corpo, a gente consegue mexer em 2 deles e um é imutável. Então, se a gente pegar assim, bem simploramente, abre um parêntese bem grande, bem simploramente falando, nosso corpo ele é dividido em estrutura muscular, estrutura esquelética, né? Ou seja, nossos ossos, e a nossa gordura, quantidade de gordura, nosso percentual de gordura, nossa composição corporal ali em termos de gordura. Então, assim, vamos falar osso, músculo e gordura. Osso, músculo e gordura, quais das 3 que a gente não consegue alterar? Osso. Exato. Não tem como. Você pode se alimentar mais, menos, treinar mais, menos, a tua estrutura óssea ela não vai mudar. Né? E aqui também vamos quebrar um outro mito. Tem pessoas que acham que tem... eu tô obeso porque eu tenho ossos pesados, eu tenho ossos largos. Gente, isso é elefante, rinoceronte, né? Tem ossos pesados, dinossauros. Você não. Você, no máximo, que você vai ter uma pequena diferença de estrutura, né? Ou seja, ombro mais largo, quadril mais estreito. É leve diferença, mas não ao ponto de te deixar gordo. O que você tem é gordura, né? Então, assim, não existe isso. Então, estrutura esquelética é imutável. Agora, estrutura de massa muscular, ela é mutável. Você consegue mudar, aumentar a massa muscular ou diminuir, o que seria péssimo. E estrutura de gordura, ou seja, a quantidade de gordura que você tem no corpo, você consegue aumentar ou diminuir, lembrando que nunca zerar, tá? Você precisa de um mínimo de gordura corporal para se manter vivo. E esse percentual ele é maior em mulher do que em homem por questões genéticas, tá bom? Então, assim, desses 3 pontos, eu respondo a sua pergunta, que é, consigo mudar meu biotipo corporal? Consegue em até, vamos colocar, 70%, talvez. Então, em 70% do seu corpo você consegue alterar. Mas tem 30% que não. De 3, eu consigo mexer em 2, né? De 3. É a massa muscular e a gordura. Não no osso, então, exato. 2-1 pra mim. Exato. E qual que tem que ser a sua mira? Com quem você tem que se comparar? Com você mesmo? Com você mesmo. E o grande problema tá aí. As pessoas geralmente se comparam ou almejam ter um corpo de outra pessoa. Sim, de outra pessoa. Né? Quantas pessoas que não vêm... Aí tem uma estrutura... As estruturas são diferentes, né? Não tem como a gente ficar imaginando que eu vou ter uma estrutura igual a da Nath. Isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. A Nath é mais alta que você, tem outra estrutura. E eu também tenho uma estrutura mediana pra baixa, né? Eu tenho 1,69 m, que pra homem é uma estrutura mediana pra baixa. Eu nunca vou ter uma estrutura de um cara alto. É diferente, né? Sim. Estrutura de uma mulher alta, vocês que são mais medianas pra baixas também, medianas eu diria, né? Tem mulheres que são altas, né? A Nath é mais alta. Mas então nunca vai ter. Então assim, eu quero ter o corpo igual da fulana, ou igual do ciclano. Se eu fizer o mesmo treino, a mesma dieta da fulana, eu vou ter o corpo igual. Inclusive chegou na minha caixinha semana passada. Se eu entrar no seu programa de treinos, eu consigo ter o corpo igual o seu? O cara me perguntou e eu respondi não. Não consegue. Você consegue melhorar muito o seu. Agora, ter um corpo igual ao meu já são outros 500. Porque existem muitas variáveis ali que dificilmente você vai ter um corpo igual. Você pode ter um corpo muito parecido. Isso existe. Às vezes tem pessoas que têm estaturas
parecidas, níveis de treinamento parecido, quantidade de gordura parecida, idade, tudo parecido. E elas naturalmente vão ter um corpo muito similar. Mas isso são exceções. A maioria das pessoas são diferentes. Nenhum corpo é igual ao outro na face da Terra. Só que aí entra uma questão. As pessoas, por esse motivo, elas caem numa ilusão. De quê? Uma ilusão de que elas têm que ter... existe um treino que é só pra ela. É só um CPF. É um treino por CPF. Sim. E vai ter um treino pro Caio Sionete Magalhães Garcia. Vai ter um treino pra Bianca de Souza Neves. Eu ia falar isso, que eu escuto muito as pessoas perguntando, tem qual o treino que o meu perfil ectomorfo aqui tem que fazer? Isso. E até pergunta como assim... é que funciona? Eu tenho tanto de altura. Eu tenho... Caio, o que mais chega pra mim? Caio, eu tenho 1,80, peso 90 quilos. Qual treino eu poderia fazer? Aí a vontade que dá, óbvio que eu não respondo isso, porque eu sei que é uma ignorância, mas não uma ignorância no sentido pejorativo. Sim, é uma falta de conhecimento da pessoa quando ela pergunta isso, porque a vontade de eu responder é falar assim: pouco importa a tua altura e teu peso, por que você tá me falando isso? Né? Exato. Sim. Então, o que importa é o percentual de gordura dela. E basicamente o nível de treinamento. Porque se ela for iniciante, dentro do personal online, inclusive, a gente passa algumas recomendações específicas para iniciante. Sim. Se ela já é uma pessoa um pouco mais avançada, a gente já coloca ela num treinamento mais avançado. Agora, em relação ao peso e altura dela, pouco importa. O que eu preciso saber dela, inclusive a gente mostra isso lá no aplicativo, é a primeira coisa que a gente mostra pra pessoa, é como que ela calcula o percentual de gordura. Para saber... Pra que lado vai a dieta dela? Se vai ser uma dieta pra ganho, se vai ser uma dieta pra perda, apesar do ganho e da perda poderem acontecerem juntos. Mas a gente precisa potencializar um deles, né? Sim. Agora, vamos entrar direto no ponto. O que muda, então, de um treinamento pra outro? Um treino de ectomorfo e um treino de mesomorfo. Existe uma diferença? Nem nesse sentido, mas vamos falar assim. As pessoas podem estar se perguntando, então todo mundo faz o mesmo treino? Fazem? Não, porque tem objetivos diferentes. Exatamente. Porque o foco tem que estar no objetivo. O foco tem que estar no objetivo e não no perfil corporal e não no sexo, que muita gente prega na internet até. Sim. Eu sou especialista em treino feminino, sou especialista em treino masculino. Mentira. Ou na verdade, até uma verdade, porque é uma verdade porque ela prescreve só metade do trecho. Ou seja, quando a pessoa fala... Eu sou especialista em treino feminino. O que ela tá querendo dizer? Que ela prescreve treino com foco em membros inferiores. Se a pessoa fala, eu sou especialista em treino masculino, quer dizer o quê? Que ela prescreve treinos com foco em membros superiores. E nós fazemos os dois. Porque nós não fazemos com base no sexo, mas sim com base no objetivo. Até porque pode chegar uma mulher pra gente precisando melhorar membros superiores pra ficar com o corpo mais bonito. Ou querendo mesmo. Ou querendo. É uma coisa de... Inclusive, a gente tem alguns casos assim... Ou pode chegar homens pra gente que o cara tá igual o Johnny Bravo. Ele tá com a estrutura larga em cima, perna fina. E aí, eu vou falar pra ele. E ele vai, de alguma forma, observar isso e vai falar, cara, você precisa priorizar um pouco as pernas nesse momento. E não os braços. Ou seja, esse homem vai fazer um treino, entre aspas, feminino. Você entende que não existe isso? Não existe isso. Não existe. Então, quem fala isso tá falando pros cotovelos, porque não tem sentido. Então, é com base no objetivo. Então, assim, o grande ponto é... Imagina uma mulher que ela é incomodada com o glúteo. De duas uma. Ou ela tem um corpo na característica quadrada... ombros largos e quadril largo. Ela é meio quadradona. Ela provavelmente ela é uma endomorfa, né? Facilidade de engordar, dificuldade de emagrecer. Essa mulher quer melhorar glúteo porque ela sente que ela tá quadrada, que ela tá obesa e ela quer, ter um formato mais triangular. Para essa mulher, o recomendado seria o quê? Uma alimentação voltada para emagrecimento, déficit calórico, se ela tiver com um percentual elevado, e o treinamento focado em membros inferiores e ainda intensificando no glúteo. Então é isso que a gente faz dentro do aplicativo. A pessoa coloca esses dados lá e a gente planeja, né? Eu planejo o treino, eu planejo cada treino lá para esse objetivo. Então ela fica com um treino personalizado para esse objetivo dela. Se for um homem, quero ganhar braços e tal, quero intensificar braços. Mesma coisa, vai ser um treino diferente com foco nos braços. Quando eu falo com foco, não quer dizer que ela deixa de treinar uma coisa ou outra. Ela treina tudo, porém intensifica na região necessária. Esse é o ponto. Tá? Exato. Nossa, perfeito. As pessoas... Acho que assim... O pessoal, eles têm muito uma crença de jogar... Coloca lá no Google mesmo, né? Existe um treino específico para quem é ectomorfo, quem é mesomorfo. E acaba tendo essas crenças de que existe uma coisa muito específica para biotipo corporal. Mas o formato de corpo, ele
pode melhorar de acordo com a sua comparação, né? E geralmente, da onde que vem o raio dessa crença? Né? Eu ia te perguntar isso, né? Mas antes de tu responder, vamos... Talvez alguém esteja com dúvida, né? Qual é o meu tipo? Apesar do Caio ter falado, mas eu preciso de tudo. E agora? Sim. Vamos me ensinar o teste? Vamos ensinar. Tem um teste simples pra você fazer. E só um ponto, tá? Reforço. Você vai fazer o teste e pode ser que você fale assim... eu sou tal perfil. Ou, mas me deu que eu sou tal perfil, mas eu não sei, mas parece que eu tenho uma característica um pouco do outro perfil. Sim, pode ser que você tenha características de 2 desses perfis. Dificilmente você vai ter os 3 perfis, mas você vai ter uma característica mais predominante de um perfil e talvez um pouquinho do outro perfil. De repente você fala assim, eu sou a pessoa que... Eu sou endomorfo, eu tenho dificuldade de emagrecer, facilidade em ganhar. Só que, cara, eu não sou uma pessoa atarracada baixinha, né? Eu sou uma pessoa alta. Beleza, você tem uma leve característica de ectomorfo em relação à estatura, porém na composição corporal, qualidade do metabolismo, você é mais endomorfo. Então pode acontecer isso. Mas vamos lá. A pessoa vai pegar, tá? Ela vai pegar o quê? Ela vai pegar o dedo médio, dedo do meio, o dedo que você manda todo mundo pra aquele lugar, e você vai pegar o polegar, tá? Pra quem tá aqui no YouTube, se você tiver no Spotify, tenta visualizar isso, tá? Dedo médio e polegar, qualquer coisa vai lá no YouTube pra você ver. E você vai tentar abraçar, vai pegar isso com a mão direita, você vai abraçar seu pulso esquerdo, você vai abraçar o seu punho, bem na extremidade ali, antes de entrar na mão mesmo ali. E você vai tentar observar o seguinte, tentar mostrar pra câmera aqui, ó. O que acontece? Se o seu dedo médio encostar certinho, ou seja, se for o encaixe perfeito entre o dedão, né, o polegar e o dedo médio, você é uma pessoa mesomorfa. Que é aquele, entre aspas, abençoado pela genética. Você vai ter uma característica mais predominante assim, formato mais triangular. Se por acaso você conseguir ultrapassar, ou seja, você pegou e o seu dedão ele passou um pouquinho por cima, ou ele conseguiu cobrir um pouquinho da unha, ou até o dedo mesmo, dedo médio ali. Ou o dedo médio conseguiu cobrir o dedão, tanto faz. Se você conseguiu ultrapassar, você é uma pessoa, provavelmente você é uma pessoa ectomorfa, tá? Aquela pessoa magro de ruim. E se por acaso você não conseguir nem encontrar, né? Você não conseguiu encontrar, não conseguiu nem... Você abraçou e não chegou. Ficou mais ou menos assim, ó. Pra quem tá vendo na câmera. Você é uma pessoa endomorfa, tá? E esse teste é um teste muito básico. Ele tem lá um lastro científico, mas é bem... Sabe aquele... Bem superficial. Então, é mais pra ter uma ideia básica, tá? Mas, como eu disse, não se apegue a isso e cuidado com a internet, porque hoje em dia tá muito falado isso, de endomorfo, e por quê? Aí a gente entra, por que tá tão falado isso? Porque tem uma galera prometendo esse tipo de... Prometendo treino específico pra isso e falando muito disso, mas por quê que falam muito disso? Vem do fisiculturismo? De onde vem isso? Exato. Hoje em dia, vamos pegar assim, né? Hoje em dia a gente fala, o que a gente faz, nosso trabalho é construir, né? Fazer as pessoas tonificarem, emagrecer, definir, terem mais saúde através do treinamento de força, né? Através da musculação, seja na academia ou em casa. E a musculação nos últimos anos, ela vem ganhando muito espaço, né? Antigamente musculação era coisa de maromba, era coisa de homem. Mulher não fazia, idoso não fazia. Hoje já sabe-se dos benefícios da musculação. Só que tem um ponto. Com isso, tem um esporte que também que vem da musculação. Existe um esporte que vem da musculação que ficou muito em alta hoje. Qual é esse esporte? É o fisiculturismo. O fisiculturismo, ele é um esporte que muitas vezes os atletas, que é diferente de uma pessoa normal, né? Os atletas, eles se baseiam muito nesses perfis corporais, até porque tem categorias no fisiculturismo. Eles têm, às vezes, uma periodização de treino e dieta, assim, muito específica para o esporte, para o desempenho esportivo, né? E o grande problema disso é que tem muito amador na internet, pessoas amadoras no treino e até como profissionais, querendo pegar carona nas estratégias de um fisiculturista para aplicar na vida normal delas.
E o Exato. E o fisiculturismo, ele tem... O cara que é fisiculturista, ele vive dele é pra aquilo. dedicada pra isso, né? O trabalho é a profissão dele. É a profissão dele. O cara tem tempo de descanso, ele dorme no tempo adequado, ele não tem o shopping do final de semana, ele não tem a pizzazinha lá com a família na sexta-feira, ele não tem o vinho com a esposa dele, ele não tem essas paradas. É um cara que carrega marmita pra todo lado. É um cara que faz parte do desempenho esportivo dele, ele ter essa dedicação. Não é igual nós, pelo menos não é igual eu, não sou assim. Eu tenho uma vida social, acredito que a maioria que tá ouvindo a gente também. Sim. Talvez 0, alguma coisa aqui seja fisiculturista, talvez ninguém seja fisiculturista que tá ouvindo esse podcast, até porque fisiculturista não ouve podcast de frango. Então, é mais ou menos por aí. Sim. Né? Então, assim, não adianta querer pegar uma estratégia de lá ou um conceito de lá e trazer pra cá. Sim. Né? Então, assim, tira isso da cabeça. E toda vez que você vê alguém falando sobre isso, pode saber, ou é maromba, ou é projeto de maromba, ou é fisiculturista falando sobre isso. Então, não leva muito em consideração essa parada de ectomorfo, mesomorfo. E saiba, não tem treino específico pra biotipo, tem treino específico pra objetivo. Boa. Tá? O segredo, então, é se olhar no espelho e ver a real ali, não? O que realmente tá precisando mudar aqui? Exato. As pernas finas. Fazer uma avaliação física, ver pra onde vai a dieta, treinar com base nesse foco, né? Foco inferior, foco superior, braço, glúteo. Esquece a questão do formato e tal, porque isso, a mudança vai ser só uma consequência. A comparação tem que ser com você mesmo, né? O que eu posso melhorar aqui. Exato. Por aqui eu acho que finalizamos, então, né? Por hoje. Final sobre episódio isso. mais rápido hoje. Espero que você tenha gostado. Dá um like, compartilha, comenta aqui. Qual formato que deu aí no seu teste? Quero saber. Põe nos comentários. Um abraço. Até o próximo. Obrigada. Valeu.